Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Casa Cor São Paulo 2021 e eu vim mostrar pra vocês com exclusividade um tour completo e eu escolhi alguns ambientes para mostrar pra vocês as tendências, as cores, as novidades desse ano pra gente usar nos novos projetos, pra vocês se inspirarem aí e usarem nas suas casas. Então eu quero mostrar pra vocês tudinho, começando por esse ambiente aqui. Já vou começar por aqui, que é um ambiente do Léo Romano, a gente está aqui no rooftop. Esse ano é um ano que ele foi feito no Allianz Parque Arena, então ficou bem diferente dos outros anos que a gente costumava ver lá no Jockey. Os ambientes eles estão um pouco menores, mais enxutos, mas está muito bacana a mostra, vale muito a pena visitar. Se vocês quiserem, ainda dá tempo, até dia 15 de novembro ainda vai ficar aqui a exposição. Eu já vou começar mostrando por aqui um pouquinho das tendências que a gente tem e que foi mantido. Então, por exemplo, a gente tem aqui um porcelanato marmorizado, naquele mesmo estilo que a gente gosta bastante de usar. Se vocês repararem, a gente tem os tons mais pro bege, pro marrom, pro dourado, bem misturado aqui nesses revestimentos. Aqui a gente também tem o espelho redondo, que é uma tendência que a gente já tem usado bastante e ela foi mantida, achei super bacana. Mas vocês vão reparar ao longo do tour o quanto a gente tem de elementos orgânicos, que foi uma coisa que mudou um pouquinho. Antes a gente tinha bastante linhas retas e agora a gente está com um pouco mais dessa questão orgânica, dos materiais mais rústicos, mais naturais. Então aqui a gente tem toda essa parte com uma estante toda de madeira. Além da madeira, achei bem interessante mostrar para vocês essa novidade. Isso daqui é uma pedra, né, um MDF que imita a pedra. Eu já mostrei para vocês em um projeto um que imita o marmorizado, mas achei super bacana esse lançamento da Duratex, que é um acabamento mais pro crema marfil e para esses tons que são um pouco mais fechados. Aqui, esse ambiente do Léo Romano é o ambiente do Ateliê Deca. Então, ele é um ambiente que a gente tem as novidades da Deca, achei super bacana. Essa é uma cuba que a gente gosta bastante de usar e ela agora vem em novas cores. Vocês também vão reparar em todos os ambientes que a gente não usa mais tanto o cinza não tá mais tão aparente nos nossos ambientes, ele tá mais pro bege, então vocês vão reparar que a gente tem mais terracota, bege, essas tonalidades que trazem esse aconchego. Aqui também achei super bacana, que é uma torneira da Deca, que ela tem um tom diferente daquele que a gente costuma usar, do rose gold, do gold. Ela é um acobreado, um pouco mais queimado, achei super bonita, super diferente. Mas o que eu adorei desse ambiente aqui foi essa mistura desses elementos naturais, mesmo que sendo um MDF. Então essa peça aqui, que é um MDF, achei super bacana e acho que dá pra gente ver bastante nos outros ambientes como que vai ficar. Esse daqui é o ambiente da Tiziane Lima. Eu gosto de pegar alguns ambientes que eles fazem parte da nossa realidade. Então esse daqui é um ambiente que ele tem uma intenção de ser um estúdio. O que eu achei super interessante porque é tudo bem compacto. Achei bem legal que a gente consegue ver aquela cozinha ali que é em formato só de uma caixa, né? Então a gente tem uma facilidade maior de ter ela visualmente aparente, porque a gente tem aqui só uma caixa. Achei muito legal essa pedra que foi usada aqui, que é um Decton. Eu gostei muito dos tons aqui, porque todas as paredes elas estão brancas e mesmo a gente usando esses elementos mais escuros como ela escolheu, não deixou o ambiente pesado, achei super interessante. E até uma ideia para vocês que realmente tem esse gosto por industrial e tudo mais e tem um pouco de receio quando for usar em estúdios. Então aqui é um exemplo muito legal, que é uma madeira um pouco mais escura, todos os metais no preto, os acabamentos e inclusive o rack da sala tá no preto, mas com a parede branca. Aqui um sofá mais leve no branco, a gente deixou o ambiente mais leve. Então o que eu quero mostrar para vocês também
é com relação ao que eu tinha comentado, que a gente tem muitos elementos orgânicos, a gente não tem mais tantas linhas retas. Então as mesinhas orgânicas em mármore, a mesa de centro também é orgânica e mesclado com o ripado, que vocês sempre me perguntam se é algo que vai ficar, se é algo que vai perder. Então reparem aqui que bonito, o rack dela todo feito na ripa, achei super interessante. O tipo de cava, ó, porque a cava ela vai com a ripa até o final e ela dobra só aqui em cima. Então a gente não tem aquela parte reta aparente. Achei super interessante, ela tem um encaixe na parte superior, ó, que também é ripada. Gostei bastante desse ambiente. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a parte do quarto também, que ficou bem aconchegante, desse estúdio, que ficou muito legal. Então aqui no quarto eles mantiveram essa ideia de fazer um estúdio. A cama, olha como é bacana, é uma cama solta do chão. Quando a cama é solta, ela dá uma impressão de ser um pouco mais leve, de ser um pouco menor. Mesmo sendo uma cama grande, a gente tem essa impressão de ficar solto, de ficar flutuante. E aqui a gente tem também a mesma bancada que eles usaram ali na cozinha de Decton. Eles fizeram ela aqui no quarto como área de home office. Eu achei bem interessante essa mescla desses elementos naturais mais escuros com a pedra de Decton, que é preta, bem escura. Na verdade, ela bem mais para um acobreado. E mesmo assim é um ambiente leve e super aconchegante. Esse aqui é o ambiente do Guto Requena e o que eu achei bem bacana dele é porque realmente é uma casa toda montada aqui, ela não tá dentro de um ambiente fixo. E aqui a ideia era eles mostrarem essa questão da gente ter uma casa pré-moldada toda em madeira, que é super bacana. Mas eu vim mostrar pra vocês esse detalhe da cabeceira e também das cores. Vocês vão reparar, a gente tem bastante o bege, né? Várias tonalidades do bege. E aqui a madeira mais clara, fazendo esse efeito orgânico, esse desenho super diferente que emenda já ali com as mesas de cabeceira, que eu achei super legal. Tem algumas coisas na Casa Cor que a gente não consegue adaptar em casa, né, usar, não é tão funcional, mas eu acho legal de mostrar porque são as tendências e as novidades e a criatividade mesmo, né, que esse arquiteto usou. Esse aqui é o ambiente da Melina Romano, achei maravilhoso e aqui a gente tem umas tendências super bacanas. Primeiro que vocês sempre perguntam com relação às ripas e as ripas sim, elas continuam, a gente tem essa tendência aqui ainda. Olha aqui como tá legal, eles fizeram essa divisória aqui dos ambientes, então do banheiro com o quarto, com as ripas. Aqui foi usado esse MDF super legal, que é o mesmo que eu mostrei lá no primeiro ambiente, que ele tem esse efeito do marmorizado bem leve. E eu vou mostrar para vocês também com relação às cores, que é uma cor que eu gosto muito de usar, a combinação do verde com o rosé, com o rosa. É uma combinação que eu acho muito legal de usar e ela também é uma tendência ainda. Esse armário, reparem nessas linhas orgânicas, como ficou bacana e como dá essa leveza. O espelho orgânico que a gente adora usar, ele tá super mantido em vários ambientes. Esse ambiente eu gostei muito porque ele tem realmente muitas tendências que eu gosto de usar e que também a gente pode manter e seguir. Pelo menos a gente tem aqui, ó, essas linhas orgânicas, um pouco de linhas retas, porque a gente tem sempre a questão das ripas verticais. Aqui, essa cor que eu amei é uma cor de novidade da Duratex. Acabei de encontrar a Melina Romano aqui, que é ela que me contou qual é a cor, que chama Pinole. E aqui a gente tem, então, todas essas linhas misturando com a organicidade. Aqui eu vou mostrar pra vocês, olha, o banheiro, que legal. Também ele tem essa mesma questão das linhas do tom bem claro nas paredes. O que eu achei super bacana é que eles usaram em algumas paredes aqui o efeito de cimento queimado da Coral, porém em cores diferentes. Então a gente não tem mais aquela questão do cinza tão pontual como a gente usava.
A gente tá aqui com o efeito de cimento queimado no branco, no rosa, que eu vou mostrar ali na cozinha pra vocês, que eu achei super bacana, porque a gente muda um pouco essa tendência do cinza com o cimento queimado. O cimento queimado aqui, na verdade, ele é usado o efeito, né? Então ele não tem mais a intenção de imitar um concreto, ele tem a intenção de realmente dar o efeito do cimento, como a gente gosta de usar. Aqui, eles seguiram com essa cuba da Deca, que é super bonita, que foi uma que eu mostrei também, que é uma de sobrepor, que eu adoro ela, e ela veio nessas cores novas. Reparem que é uma cor muito tendência agora, é esse tom do rosé com esse fundo pro bege, que tá super bonito, e também a mistura com esse acobreado, que é um acobreado um pouco mais chique, mais fechado, diferente do rose gold que a gente costuma usar. E o efeito que eu mostrei e comentei com vocês é sobre esse efeito aqui, olha que bacana. Eles usaram esse tom de rosé para fazer o efeito de cimento queimado, que ficou muito interessante porque ele traz essa textura. E se vocês repararem, são texturas muito de aconchego. A ideia desse ano da Casa Cor, ela traz muito aconchego. E eu acho que tem muito a ver com uma reflexão da pandemia, da gente se voltar mais para dentro da casa, da gente querer essa proteção da casa. Então, esses elementos naturais, como aqui a madeira rústica, a textura, essas cores mais sóbrias, um pouco mais fechadas, para trazer esse aconchego, que é o que todo mundo tá querendo e tá precisando na nossa casa, né? Então olha que bacana, aqui a gente tem mantido também os ripadinhos, que a gente gosta bastante de usar, os ripadinhos bem finos, olha, um acabamento super bonito dos ripados, também com a cava em 45 graus, mantida, então a gente tem essa leveza de vir até a parte superior. As pedras super finas, então a gente não tem mais uma saia tão grande, a gente tem uma pedra mais estreita. Aqui também tem uma calha úmida. Essa pedra, claro, é uma pedra de silestone, então a gente pode fazer a calha úmida na própria pedra, porque eu achei super interessante. E o tom que eu achei super legal, que é um tom que bateu muito com esse que a gente tem aqui do efeito de cimento queimado, que é a cor caramelo suave. E eu achei maravilhosa essa combinação desse marmorizado rosé com essas cores, tanto do efeito, e reparem, olha que bacana, são texturas completamente diferentes. A textura de cimento queimado é uma textura moderna e esse marmorizado, ele é um pouco mais clássico, mas olha que lindo que ficou essa combinação. Esse aqui é o ambiente do Ninho do José e a gente mantém as cores que eu comentei com vocês. Esse em específico é um ambiente mais monocromático, vocês vão reparar, inclusive, que uma coisa que eu gostei bastante é o uso do revestimento, piso, parede e teto no mesmo acabamento. E a gente cria essa caixa do mesmo revestimento, na mesma tonalidade, que dá continuidade para a área da cozinha, que tem uma madeira bem parecida com o tom do revestimento, que é um revestimento rústico. O que eu reparei bastante também que é legal são esses pórticos de cozinha. Então a gente tem essa caixa fechada também na área da cozinha. E mesmo a gente tendo essas linhas retas bem marcadas, a gente tem bastante as linhas orgânicas, os elementos orgânicos. Então aqui a gente tem uma ilha super bonita, bem orgânica, com a parte da mesa de centro e também umas prateleiras na lateral aqui que eu achei super interessante. Uma prateleira embutida aqui na alvenaria com iluminação, mas sempre nesses formatos orgânicos mesclados com as prateleiras. E o que eu achei interessante daqui são essas prateleiras, que são aquelas prateleiras ultra fina metálicas. Então tá tudo super leve, bem orgânico, gostei muito daqui desses elementos. E voltando para uma outra cor, né? A gente mudou um pouquinho do cinza, do industrial. A gente tá aqui com tudo bem mais monocromático, para esses tons de bege, rosé, off-white. Tá tudo muito leve e orgânico. Esse é o ambiente da Weiss Arquitetura.
que eu achei legal mostrar pra vocês, que é um ambiente um pouco mais diferente, ele tá um pouquinho mais marcado por elementos retos. Então, mesmo a gente tendo aqui um sofá orgânico, o que eu achei muito interessante foi esse painel sobreposto à pedra rústica. É uma pedra que chama pedra molê, né? A gente tem essa pedra toda rústica na parede de trás, mas ao mesmo tempo eles trouxeram essa modernidade de colocar um painel sobreposto com uma iluminação indireta atrás e num tom escuro, que eu achei super legal. E aqui a gente tem também uma tendência que a gente ainda usa, mas ela tá um pouco mais delicada. Reparem só, a gente tem aqui a palha, como a gente gosta de usar, só que a gente não tem mais aquela moldura tão grande. A palha tá com um pouquinho dos pontos mais fechados, os puxadores extremamente delicados. Olha só que bacana. Então a gente tem algumas tendências mantidas, só que em formatos diferentes, com mais delicadeza. Inclusive, ó, a gente tem sempre um pouco dos aparadores, das mesas em chanfrado, para não ficar tão espesso. Eles estão fazendo dessa forma para ficar um pouquinho mais leve. Achei super interessante essa combinação da madeira mais escura com a pedra molê e a palha também ficou muito bonito. Adorei esse ambiente, achei ele super diferente. Ele tá um pouquinho mais ousado do que os outros que vocês viram até agora. Aqui no ambiente da 13 Arquitetura, as tendências também foram mantidas, o orgânico, os tons pastéis, esses tons de bege. O que eu vi aqui muito diferente foi piso e parede, tudo muito homogêneo, seguindo piso e parede, e aqui eles usaram o cinza. Esse é um revestimento que eu gosto bastante de usar, que ele me lembra o Lombarda Pietra da Portobello, que ele tem essas grânulas grandes de pedra, então ele imita uma pedra natural, como se elas fossem cortadas. Sabe aquele granilite lá dos anos 70? Então ele tá mais ou menos nesse estilo, só que em pedras grandes. Eu achei super interessante. Algo que eu achei bem legal aqui também com relação à decoração, que a gente tem usado bastante agora, são essas peças artesanais com corda, e a gente tem esses degradês do mesmo tom. Então a gente tem esse tom sobre tom também com relação ao bege, ao rosé. E eu quero mostrar para vocês aqui nesse ambiente um pouco de alguns elementos diferentes do que eu notei nos outros. Então aqui eu achei super legal o pé dessa ilha. Os pés são redondos com ripado, achei super interessante. E ele deixa a parte da ilha um pouco mais flutuante. Aqui, por elas terem usado esses pés, a saia é uma saia bem alta, diferente dos outros ambientes. Então, é uma tendência também, mas desde que fique leve. Reparem só que a gente não tem uma saia junto com um pé rente. A gente tem uma saia que deixa os pés flutuando, né? A parte de baixo flutuante, que eu achei super interessante. A gente tem aqui também toda essa parte de painel distante. E reparem que interessante. As portas, elas são revestidas em tecido, um linho super bonito. Olha que interessante. Então, a parte das portas são revestidas em linho, com a parte interna em madeira. Achei bem bacana esse acabamento. Ele dá um aconchego, uma impressão de que a gente não está na cozinha, claro. Mas eu achei super bacana esse tipo de acabamento. E uma outra coisa que eu acho bem legal também é essa sobreposição do quadro por cima da estante. Então, reparem que a gente tem a estante inteiriça atrás. Em algum momento vem um quadro, então o quadro ele não necessariamente precisa estar encaixado dentro do nicho. Isso é uma tendência que eu acho super bacana, para a gente não precisar tudo ser quadradinho, sabe? Tudo encaixadinho. Que a gente consegue usar uma parte da estante e colocar uma parte de um quadro aqui sobressaindo da estante. Achei super bacana esse ambiente, tá muito legal. Mesmo tendo esses tons e tudo bem homogêneo, a gente também tem aqui o mármore, os elementos naturais, o teto. Ele tem um ripado bem leve de madeira, que tá bem interessante. Eu achei esse ambiente super bonito e adorei as tendências dele.
Esse daqui é o ambiente do Gustavo Martins, achei muito bacana porque ele foge um pouquinho das tendências que a gente viu até agora. Esse é um ambiente um pouco mais industrial, achei muito bacana porque ele tá com as cores mais escuras, o preto, o piso em cinza. Mesmo assim a gente tem os elementos naturais. Esse piso tá super bonito, que é um porcelanato, que ele tem uma rusticidade de pedra. Ele tem inclusive uns veios bem marcados, tá bem bacana. Mas a gente tem aqui o preto e o que eu gostei desse ambiente, a integração. Uma integração gostosa, uma integração possível numa casa real. Achei super legal porque a gente tem aqui na ilha uma pedra rústica, muito bacana, que é a mesma que a gente tá subindo no piso. Dá uma olhada que bonita, ela é com acabamento natural mesmo, ela não tem polimento, é uma pedra muito legal. E o que eu achei interessante, reparem só que a gente tem a parte do cooktop maior e depois a gente tem um estreitamento aqui dessa área. E do outro lado a gente tem um carrinho de bar. Então é um lugar de recepção. Você recebeu os amigos aqui, a gente tem tudo junto, né, no mesmo ambiente, achei super bacana. E ali a gente já tá com a sala. Então enquanto uma pessoa cozinha, a gente tem essa integração e essa interação do ambiente da sala. A cozinha naquele mesmo estilo que eu comentei com vocês, que é esse estilo de pórtico, que é uma coisa super bacana, com esses elementos, mas eu achei interessante porque aqui ele usou a textura no preto, esse acabamento super bonito, que ele imita uma madeira, só que em preto. E a gente também tem essa mistura do elemento natural da pedra rústica com o preto, que eu achei ficou incrível. E a madeira ela quebra, então se vocês repararem, a gente tem um pórtico de madeira que ele sobe pro teto. E o teto é um detalhe à parte. Algumas ripas, elas descem, dá uma olhada. E tem uma iluminação indireta nessas ripas, achei assim bárbaro. Então achei bem legal esse ambiente, ele tá bem diferente das tendências que a gente viu até agora, mas ele ainda mantém algumas, como a mesa orgânica, essa questão do sofá em cima de um bandô que fica mais leve. Tem também, se vocês repararem aqui ao fundo, esses fechamentos da janela, que são uns biombos, olha que bacana, uns biombos treliçados na madeira, que eu achei muito interessante, que cria essa questão também da rusticidade. Então assim, adorei esse ambiente, achei ele bem diferente, ele tá fugindo um pouquinho do que a gente viu nos outros ambientes. Que eu achei assim de encher os olhos. Eu gosto também desses ambientes que a gente consegue entrar e se apaixonar, mesmo com tendências muito marcantes. Então essa bancada orgânica toda no mármore, o que eu achei essa bancada maravilhosa é que o pé dela, como eu mostrei em um ambiente anterior, ela é um pé orgânico também, redondo, com as ripas, mas aqui a ripa é diferente, é uma ripa esculpida no próprio mármore. Achei assim maravilhoso. Além dessa parte aqui orgânica, eu gostei muito da mistura, reparem só, preto com dourado. A gente não tem só o metal dourado. E eu vou mostrar pra vocês que eles usaram um outro tom também. Então aqui a gente tem o preto com dourado, a gente tem a mescla das banquetas no preto, que são mais industriais, com essa mistura do mármore. E aqui, olha que interessante, eles usaram a cuba no rose gold. Tanto a cuba quanto a torneira da Deca são nesse tom de rose gold mais queimado, então eles misturaram. Detalhe que, ó, a gente tem o mesmo acabamento no dourado, então tudo muito próximo, a gente não tá mais com aquela questão de ter que usar o mesmo metal em tudo. Aqui eles mesclaram muito, eu achei bem interessante. Na parte de baixo, olha que bacana, uma cava muito diferente. Na verdade é só uma chapa revestindo a parte superior e aquela pega, ó, que a gente já fez, né, que a gente costuma usar, que é uma pega que a gente tem um metal aqui, né, na parte de trás, o alumínio e a porta vindo direto. E também o ripado, a gente continua com os ripados mais delicados, um pouquinho mais estreitos. O tom também a gente manteve aqui, que é esse tom mais para um bege entre terracota. Eu achei esse ambiente super legal. Aqui, 2 quadros muito grandes e também o detalhe sobre as texturas. A gente tem muita mistura de textura.
E aqui a gente tem a textura de cimento queimado no cinza mesmo. Mesmo a gente tendo a mistura do bege com preto, com o dourado, a gente tem também o cinza aqui. Outro detalhe que eu gostei bastante nesse ambiente foi essa estrutura em serralheria, que é algo que a gente gosta muito de fazer, com a leveza. Então, reparem que a gente tem esse acabamento um pouco mais fino, a gente não tem nada muito pesado, não é muito industrial. E eles usaram também o dourado nesses acabamentos. Ficou muito leve, ficou muito bonito. Uma tendência que eu quero muito falar para vocês, ó, é sobre os acrílicos. Reparem que a decoração, ela tá leve também. Tem muita pedra natural, tem muito elemento orgânico, vasos orgânicos, mas a gente tem também muitos acrílicos para guardar alguns utensílios até mesmo de decoração afetiva. Então aqui um quadro super bonito, interessante, mas ele tá guardado no acrílico, ele não tá na moldura. Achei isso super legal também, que é uma tendência que eu reparei em vários ambientes. Continuando aqui nesse mesmo ambiente, eu quis mostrar para vocês que interessante que eles fizeram. Mesmo com as linhas verticais aqui bem marcadas, a gente tem um formato mais orgânico do biombo. Aqui na lateral da cama, que eu achei legal mostrar para vocês, como eu comentei ali atrás, dos acrílicos. Também tem aqui esse elemento decorativo com acrílico que eu acho super interessante. A escultura da Naraota, que é muito bonita também. São esculturas que, se vocês repararem, tem vários ambientes que tem essa escultura com essa menininha dourada. É da Naraota. São esculturas super legais. E o que eu queria mostrar aqui, na verdade, ó, é uma boiserie feita na própria marcenaria. Então, eles fizeram como se fosse um recuo, né, uma cava, um rasgo na marcenaria, mas dando esse efeito de boiserie. E é um boiserie muito mais moderno, ele é muito com linhas mais retas, ele não tem detalhes, mas eu achei super interessante nas duas laterais aqui da cama e o meio ripado acompanhando o biombo aqui de trás. Esse é o ambiente da Ana Weg. Eu já adorei ele logo de cara, porque ele também foge das tendências que a gente viu até agora. É um ambiente mais pop, a gente tem muitas cores. Eu achei super interessante. O piso continua sendo um piso rústico, em tom de terracota, mas aqui pra dentro a gente tem um estúdio, uma área de lazer super interessante. Primeiro ponto são as cores, então a gente tem muitas combinações e misturas de cores. Na parede, a textura também de cimento queimado, só que tá aqui num tom de bege. E a gente tem esses elementos se mesclando e fazendo os contrastes, então do verde, do azul. Aqui a gente também tem essa brincadeira com a madeira que vem na parede e vai até o teto, que eu achei super legal, porque dá o aconchego, mesmo a gente usando muitas cores, ficou bem legal. E mesmo assim mantendo a linha orgânica, a iluminação indireta, mas eu achei esse ambiente super diferente, mais ousado. Gosto também de mostrar para vocês com relação à decoração, que é bacana. A gente tem aqui também muito acrílico na parede, com vasos, esses elementos misturados. E aqui achei muito legal porque a gente tem um bar, uma área de bar em preto e aqui no cantinho um mármore também, no mesmo tom do sofá, que eu achei super legal. Então esse é um ambiente que eu gostei bastante, é um ambiente mais ousado. Eu acho que ele saiu um pouquinho da tendência, mesmo seguindo aquela questão orgânica, as texturas. Achei ele ficou incrível. Esse daqui é o ambiente das meninas da SP Studio. Eu adoro o trabalho delas e eu acho que aqui elas deixaram muito a marca delas, além das tendências que estão por vir. Então a gente pode reparar que elas usaram o piso em ladrilho hidráulico, que é uma tendência também que elas usam muito. Aqui elas usaram mesclado com o tom de terracota, que eu achei super legal, que é um tom mais quente. Ficou muito interessante, usando esse revestimento todo aqui. E na parede, é um revestimento que parece muito aquele Metro White, aquele Color Mind usado na vertical, mas ele é mais orgânico também.
que ele parece muito o Marrakech da Decor Tiles, que a gente gosta bastante de usar, porque ele não tem os encontros perfeitos, ele não é todo certinho e todo retinho. Ele realmente fica com esse efeito, se você até ver pela iluminação, ele dá essas sombrinhas. Achei muito legal também que elas usaram os armários lisos, porém com uma pequena moldura, ó, bem delicada na volta toda. Esse é um armário com uma textura super diferente, ele tem como se fosse um desenho de chevron na madeira, achei bem legal também. E a pedra em porcelanato no cinza, que elas também mantiveram o cinza, mesmo mesclando com bege. Achei super legal esse ambiente, gostei bastante. E aqui é como se fosse uma integração de um estúdio, então a gente tem aqui na área da sala, que a gente também tem bastante elementos naturais, então o tapetinho sisal. Aqui eu achei super legal esse encontro dos pisos da madeira com ladrilho hidráulico, que ficou bem interessante. Gosto muito disso. E elas usaram em 2 pontos, né, extremos do projeto, o mesmo acabamento e só essa faixa que segue para o quarto na madeira. Achei super legal esse encontro dos revestimentos, esses acabamentos. Um outro detalhe bacana que eu achei aqui foi o rebaixo do forro, que é algo que a gente gosta muito de fazer, porque ele delimita bem o ambiente. Então você sente que você saiu da área da sala e está entrando para a área do quarto, que é uma área com iluminação mais baixa. Se vocês repararem, a gente muda um pouco a iluminação de lá para cá. A gente tem aqui atrás da cama um painel com um ripado bem fininho. Na verdade, aqui a gente nem poderia chamar ele de ripado. Isso daqui, ó, é na verdade feito na própria madeira. É uma cava feito na madeira, então ele faz o efeito do ripado. Na parte de trás, a iluminação indireta, que eu achei super interessante dessa forma. E aqui de novo o encontro de revestimentos, que eu acho bacana, que é a madeira com esse que parece o Color Mind. As serralherias fazendo divisórias, então a gente tem a serralheria fazendo uma divisória ali no quarto, com uma serralheria aqui. Achei legal porque ela já criou na própria estrutura de serralheria um porta-toalhas e do outro lado ó, um porta-sabonetes. Achei super interessante também. Então assim, gostei bastante do ambiente, fugiu um pouquinho do que a gente viu ali para trás. É um ambiente que demarca muito a marca delas, da SP Studio, que eu gostei bastante. E ao mesmo tempo um ambiente aconchegante, que você tem leveza e que a gente tem muitas texturas, muitos revestimentos, do jeitinho que eu gosto de usar. Eu adorei esse ambiente da Beatriz Quinelato, é um ambiente muito aconchegante, mas eu adorei por conta das cores. Mesmo ele sendo um ambiente monocromático, ele tá no monocromático com os tons de rosa, que eu gosto bastante, misturado com um pouquinho do terracota. Então olha que linda, a gente tem aqui a cadeira, o piso no ladrilho hidráulico no terracota formando espinha de peixe, só que ao mesmo tempo a gente tem aqui o rosé, laqueado, muito bonito, com os ripados, mantendo as linhas orgânicas, só que eu achei um ambiente legal. O que eu gostei muito daqui é a textura da parede, achei incrível essa textura, ela deu um efeito muito legal, inclusive subindo pro teto, como eles fizeram aqui, achei muito legal. E aqui, olha que bacana, ela pintou inclusive a coifa para dar esse efeito de ser tudo no monocromático, tudo na mesma tonalidade. Adorei, gostei muito desse detalhe, reparem que é um detalhe que a gente também gosta muito de fazer nos nossos projetos, dessa bunha, né, desse acabamento que a gente tem o armário e a gente tem um recuo e depois a pedra. Isso dá uma leveza, mas se vocês repararem, aqui a gente não tem uma pedra grossa, a gente não tem uma saia, é uma pedra chanfrada. Foi uma coisa que eu gostei bastante dos ambientes aqui. E a mesa, reparem que ela vem com um acabamento bem fininho, ó, até o final. Achei super legal, assim, complementa realmente o acabamento. Aqui é como se fosse também um estúdio. Nessa parte aqui seria a parte de banheiro e quarto, que também segue os mesmos elementos. Então a gente tem o terracota aqui, tanto nas banquetas, quanto aqui na parte da cabeceira, ali no home office. E dentro do banheiro a gente seguiram as cores da tendência aqui, com esse rosé, junto com o mármore chanfrado e o acabamento com a textura. O que eu gostei bastante foi também isso do piso e parede, piso teto, tudo o mesmo acabamento. Então a gente tem muitas texturas, só que eles fazem as texturas
serem usadas em todo o ambiente. Então a gente tem a mesma textura de piso, parede, a textura de cimento queimado no teto também e na parede. Achei que fica super legal e aí ele dá esse aconchego que a gente gosta da casa. Adorei esse ambiente, um ambiente da Kika Tiengo. O que eu gostei muito daqui? É um ambiente que ele tá mesclando muito com elementos retrôs. Então a gente tem um piso de taco bem retrô. Essa bancada central aqui é um hall para você lavar a mão só, é uma coisa assim mais de passagem, mas eu achei ele super bacana. Esse revestimento que é uma cerâmica, ela mesclou as cores e o que eu mais gostei aqui é da mistura mesmo de cores, do verde com o rosa, com o terracota, com esse tom de vinho, junto com a madeira. Achei que ficou super legal o ambiente. Essa mistura de texturas é uma coisa que me agrada bastante. Então esse revestimento eu adorei. É uma cerâmica também que ela é um quadrado, mas na verdade dentro dela tem todas essas ondulações. Fiquei apaixonada por esse revestimento. E repare só, ela vai até a altura da porta só e na parte superior ela faz uma iluminação indireta. O que fica muito interessante porque a gente tem um acabamento do revestimento. Ele tem uma intenção realmente de ter esse acabamento. As molduras das portas nesse tom de madeira mais escura que ficou bem bacana. E aqui desse lado tem um pórtico, que foi um detalhe que eu adorei, porque ele cria aqui uma prateleira com muitos elementos retrôs, então você vê que são coisas de antiquários, são decorações mais afetivas, achei super legal. E esse papel de parede, que de longe vocês devem estar achando que é uma pedra, mas é um papel de parede reciclável. Então, quando a gente encosta, ele tem uma textura de papel mesmo. Isso aqui é feito super manual, é artesanal, é colado realmente aqui, um a um, esses papeizinhos. Olha que bacana. E eu achei super interessante porque ela mistura com um banco de couro, que também é um elemento mais retrô. Assim, adorei, saiu muito da tendência, mas ela criou uma tendência nova dessa mistura de tanto de idades, de décadas, né? Como também dos elementos naturais. Achei que ficou muito legal, adorei esse ambiente. Estou aqui no ambiente do Estúdio Costa e Azevedo. Gostei muito de alguns elementos daqui que eu quis mostrar para vocês pontualmente. Então, se vocês repararem aqui, ó, na parte superior, a gente tem um pórtico. Provavelmente ali em cima era uma viga e eles conseguiram esconder essa viga com a continuidade do pórtico, saindo uma prateleira. Achei muito bacana. Na parte superior, a pintura no tom de terracota, que ficou lindo, em contraste com essa madeira um pouco mais clara. Aqui, a gente tem um bar, inclusive a gente já fez um bar, tem até um tour aí no nosso canal, mostrando um bar muito parecido com esse, que é um bar que tem esse recuo e essa iluminação. Foi, inclusive, uma ideia que eu tive numa casa cor. Então, é muito legal que a gente pode se inspirar para usar nos nossos projetos também. Então, achei super legal. Olha, reparem que as portas, elas sobressaem a parte do bar, ó. Então, ela fica por cima, tá vendo? O que a gente tem aqui, rente, e o recuo fica assim, criando essa iluminação super bacana. Aqui desse lado também. Aqui, por exemplo, é um home office, tá? Então, a ideia é que tenha só esse espaço aqui de área de circulação, de área de social. E aqui a gente tem bastante as estantes de madeira. O que eu gostei dessas estantes é que elas são bem retas, a gente não tem nada orgânico. Então elas são todas linhas retas, muito quadradinho, mas eu gostei bastante porque ela tem esse tom mais clarinho. E a parte do home office, eles fizeram num porte com uma caixa mesmo, que ficou bem bacana, seguindo a mesma intenção ali do buffet, naquele acabamento. E o elemento natural da madeira mais escura para dar esse contraste. Adorei esse ambiente, achei um ambiente leve e super bacana. Esse aqui é o ambiente da Fernanda Rubattino. Esse ano só tem esse quartinho de bebê, então eu fiz questão de mostrar para vocês quais são as tendências, né, que a gente está usando. Mas achei super legal que é um quarto mais rústico, então a gente tem aqui o berço todo em palha, com madeira. Inclusive, vocês estão ansiosos pelo da Olivia, vai ser bem nesse estilo, tudo muito rústico. Achei super legal porque ela mistura o berço com
o armário, então com um formato mais orgânico, os puxadores na madeira e a palha mantida aqui nessa parte, achei super bacana. Mas o que eu gostei bastante aqui foi dessa criatividade de ter aqui a árvore, então a parte do tronco da árvore tem as prateleirinhas de livros, achei super bacana. E aí ela deriva lá pra cima com os galhos, fazendo a iluminação do quarto. Achei assim, ficou lindo, de uma criatividade absurda. Achei bem interessante e é um quarto que ele vai com esse bebê até uma idade maior. Ele não é um quarto super infantil, ele é um quarto que ele consegue crescer junto com a criança, achei super bacana. E na parte de trás do berço é um elemento que a gente gosta muito de usar em quarto de bebê, que é esse lambri. Então a gente tem um lambri aqui todo no tom de verde, com uma iluminação indireta aqui nessa parte e uma paisagem na parte superior, que é uma pintura feita à mão. Achei lindo esse quarto, tá super delicado, muito leve e muito criativo. E por último, eu vim mostrar para vocês o ambiente do Léo Shetman. Ele tá em todas as casas cor, ele sempre faz ambientes super diferentes. Eu já gostei logo de cara da ousadia dele com as cores, então a gente tem bastante cores diferentes. Então o vinho, o preto, o ambiente está mais escuro, ficou muito bacana. Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que eu gosto da gente chamar a atenção, que são detalhes que a gente pode usar na nossa casa. Então aqui, por exemplo, na cozinha, eles fizeram aqui essa parte de adega e reparem que a gente tem as portas, olha só que bacana, que fecham, muito legal. Inclusive adorei que é da Delano, aqui a gente consegue até já se adaptar aí para usar nos nossos próximos projetos. Olha que legal, então a gente tem a abertura da porta que encaixa aqui na lateral e fica tudo exposto. A parte da cozinha, ele mudou um pouquinho do pórtico que vocês viram ali para cima com o recuo dos armários, os armários translúcidos, gostei bastante, com o acabamento no preto. Aqui a pedra em Decton, também preta, gostei muito desses acabamentos e dessa ousadia com relação às cores. Mesmo assim a gente manteve, ele seguiu com um acabamento de pedra rústica no piso, que ficou bem bacana. E aqui no fundo, ó, onde vocês estão vendo, a gente tem uma estante toda em MDF também, nesse tom de vinho, de magenta, que ficou muito interessante. Então a gente tem esses contrapontos de cor aqui, o tapete que ele tem esse jogo de linhas orgânicas. Aqui, indo para o quarto, né, a gente tem toda essa estante que está encaixada aqui na alvenaria. E no quarto tem um detalhe super bacana que eu achei bem interessante, que ao lado da cama ele fez um futon super grande, na verdade como um sofá. Olha que legal, então a gente tem a cama e um sofazão como se fosse uma sala de TV junto com o quarto. Achei super interessante, a TV tá aqui, uma TV maior que pode ser usada inclusive para sofá, né? Achei bem bacana, ou para os cachorros dormirem aqui, a gente estava comentando, os meus cachorros já iam ficar aqui do lado, eu não ia querer nem saber. Então achei super bacana. Aqui na parte do fundo, a mesma textura de cimento queimado, aqui ele manteve o uso do cinza e até um cinza mais escuro que a gente não tinha visto em outros ambientes. Então ele fugiu um pouquinho das tendências mais pro neutro e ele conseguiu fazer um ambiente super gostoso, aconchegante, agradável. Aqui também esse artesanato todo de cordas que eu comentei com vocês que está muito em alta. Esses artesanatos todos mais manuais, são peças que a gente realmente viu aqui bastante. Então adorei o ambiente do Léo Shetman, achei que ficou muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu adorei vir aqui mostrar para vocês essas novas tendências, a Casa Cor 2021. Para quem não é de São Paulo, acho super bacana que vocês vão conseguir ver bastante aí o que eu mostrei. Se você é de São Paulo, ainda dá tempo de vir, fica até dia 15/11. E eu até quero que vocês comentem aqui embaixo qual é a palavra que vocês acharam que tem a ver com essa Casa Cor, qual é o sentimento que traz essa Casa Cor. Para mim foi aconchego. Então já comenta aqui também, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha para acompanhar nossos conteúdos.